Ele era o filho de um bilionário, desaparecido há semanas, e foi uma menina de 6 anos, pobre, negra, com o lanche da escola nas mãos, quem o encontrou. A cidade inteira procurava por Liam Kingsley, o menino silencioso que sumira após a morte da mãe. Helicópteros, recompensas, manchetes, promessas. Mas naquela tarde fria, em frente à vitrine de uma padaria qualquer no centro de Atlanta, ninguém o viu, exceto Anna. O vidro embaçado refletia o rosto dela e o dele. 2 mundos opostos separados apenas por um reflexo. Ele, pele clara, cabelo loiro despenteado, olhos azuis perdidos entre o medo e a fome. Ela, pequena, com os joelhos ralados, as tranças presas por fitas desbotadas e uma sacola de papel amassada nas mãos, o único almoço que tinha. Anna notou que o menino não piscava, só encarava os pães quentes e os doces brilhando atrás do vidro. As mãos dele estavam grudadas na vitrine, os dedos finos marcando o vapor. E antes que pensasse, ela falou: "Você tá com fome, né?" Ele não respondeu, nem precisou. O estômago roncou no silêncio da rua. Anna abriu o saco de papel, hesitou, olhou o sanduíche, o único que teria até o jantar, e partiu ao meio com cuidado. Colocou uma metade sobre um guardanapo e empurrou devagar para perto dele. "Toma, é quentinho ainda." O menino olhou desconfiado, depois olhou para ela. Aquele olhar. Um olhar que pedia ajuda sem saber como. Ele pegou o sanduíche com dedos trêmulos, deu a primeira mordida e soltou um som que não era choro nem riso. Era alívio. Anna sorriu. "Meu nome é Anna." Silêncio. Mas quando ela começou a cantarolar baixinho, ele riu. Um riso curto, quase imperceptível, como quem esqueceu por um segundo o próprio medo. "Vou te chamar de Blue", ela disse, "por causa dos seus olhos. Parece o céu antes da chuva." Do outro lado da rua, uma mulher parou. Reconheceu o rosto do menino. Pegou o celular com as mãos tremendo. "Acho que encontrei o filho do bilionário Kingsley." Minutos depois, o som de sirenes se misturou ao barulho da cidade. Anna se assustou quando o carro da polícia parou. 2 oficiais se aproximaram devagar, falando baixo. O menino se encolheu atrás dela. "Ele não fez nada", ela disse rápido. "Ele só estava com fome." Um dos policiais sorriu, abaixando-se. "A gente sabe, mocinha. Tá tudo bem." Mas o menino só se acalmou quando Anna estendeu a mão e sussurrou: "Vem, eu vou com você." Na delegacia, o frio parecia diferente, vinha de dentro. O menino, enrolado num cobertor, ainda segurava a mão dela com força. O nome dele só foi dito quando o policial voltou com o rádio na mão. "É ele, Liam Kingsley, o filho do Sr. Richard Kingsley." A notícia correu como fogo, e em menos de meia hora, as portas da delegacia se abriram de um golpe. Um homem alto entrou. Casaco escuro, expressão exausta. Richard Kingsley, o bilionário que o mundo inteiro admirava, mas que ali era apenas um pai tentando respirar. "Cadê ele?" o policial apontou. No banco do canto, o menino levantou a cabeça. Os olhos se encontraram. Richard cambaleou até ele, e antes mesmo de conseguir falar, ouviu: "Papai." Foi uma única palavra, depois de 10 meses de silêncio. O som arrebentou o ar da sala. O homem ajoelhou-se, chorando sem vergonha. Apertou o filho no peito, como quem o trazia de volta da morte. Mas ao olhar para o lado, viu a menina, pequena, suja, de tranças bagunçadas e ainda segurando o pedaço de sanduíche que sobrara. "Você ficou com ele?" perguntou com a voz falhando. Anna assentiu. Ele estava com medo e com fome. Richard tentou sorrir, mas o rosto se quebrou em gratidão. "Por quê?" ele sussurrou. Anna baixou o olhar. "Porque eu sei como é ficar sozinho." A frase atravessou a sala. Nem o barulho dos rádios, nem os flashes lá fora abafaram o que havia naquele instante. A pureza de quem dá o pouco que tem e muda o mundo sem perceber. Os policiais parados se entreolharam. Um deles limpou discretamente os olhos. E enquanto Richard abraçava o filho, Anna ainda estava ali, com os pés balançando no banco, o olhar curioso, como se tudo aquilo fosse apenas o certo a se fazer. Naquela noite, quando o carro preto os levou embora, ninguém imaginava que aquele gesto simples,
metade de um sanduíche e um coração disposto a ficar, seria o começo de uma história que reconstruiria não só uma família, mas uma cidade inteira. O carro preto seguiu pelas ruas molhadas de Atlanta. Dentro dele, o silêncio era espesso, cheio de coisas que ninguém sabia como dizer. Ana observava o vidro embaçado, traçando desenhos com o dedo, enquanto do outro lado, Richard mantinha os olhos fixos na estrada, as mãos rígidas no volante. No banco de trás, Liam dormia, a cabeça encostada no ombro dela, o mesmo sanduíche mordido ainda no colo. Era para ser apenas uma carona. Mas quando o carro parou diante dos portões da mansão Kingsley, o vento frio trouxe uma sensação diferente. Algo entre o medo e a curiosidade. Os seguranças abriram os portões com um olhar surpreso. Poucos sabiam que o menino havia sido encontrado, e nenhum deles esperava ver uma garotinha pobre, de roupas simples, saindo do mesmo carro que o bilionário. Senhor Kingsley, a imprensa está... Richard ergueu a mão, interrompendo. Depois, Ana olhou para o casarão à frente. Era imenso, de janelas altas, colunas brancas e um jardim que parecia não ter fim. Tudo ali cheirava à distância, como se o ar fosse diferente, mais frio, mais limpo, mais vazio. Liam acordou devagar, esfregando os olhos. Quando viu o portão, se encolheu. Eu não quero entrar, papai. Richard ajoelhou-se tentando sorrir. Tá tudo bem, filho. É a nossa casa. Mas os olhos do menino disseram outra coisa. Foi aqui que mamãe morreu. O silêncio cortou o ar. Richard piscou como se a frase o tivesse atingido no peito. Ele apenas assentiu e o puxou para perto. Ana, sem entender direito, segurou o braço do menino e sussurrou. Eu fico com você. Aquelas palavras, simples, sinceras, foram o primeiro rompimento da ordem naquele mundo. E foi o suficiente. Richard olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, hesitou. Naquele instante, algo dentro dele cedeu. Tudo bem, Ana. Você pode entrar. O hall da mansão era amplo, silencioso e imaculado. Tapetes persas, quadros dourados, vasos de cristal. Mas o que mais chamava a atenção era o vazio. Cada canto parecia guardar ecos do que foi um lar e virou lembrança. Uma mulher elegante apareceu no alto da escada. Era Rosa, a governanta. Sr. Kingsley, isso é... Ela se chama Ana, respondeu ele. Ficou com o Liam até a gente encontrá-lo. Rosa desceu lentamente, observando a menina dos pés à cabeça. Então foi ela. Rosa se aproximou, ajoelhou-se e segurou as mãos pequenas de Ana. Você tem ideia do que fez, querida? Ana deu de ombros. Só dei um lanche. Rosa sorriu. Um sorriso que misturava ternura e espanto. Às vezes é o bastante para salvar uma vida. Mas nem todos viam assim. Na manhã seguinte, os jornais estampavam manchetes sobre a menina pobre que devolveu o herdeiro Kingsley. Os fotógrafos se amontoavam nos portões. Alguns diziam que Ana tinha sido uma farsa, que talvez o sequestro fosse armação, que o bilionário estava encenando uma história de redenção. Richard, trancado no escritório, esmagava uma xícara nas mãos enquanto lia. Eles estão transformando isso em espetáculo. Rosa o observava em silêncio. Mas não é? O senhor sempre viveu no palco dos outros. Ele suspirou. E ela não devia estar aqui. Isso não é lugar para uma criança como ela. No andar de cima, Ana ouvia as vozes. Liam brincava com um carrinho, mas de vez em quando olhava para a porta inquieto. Eles estão bravos com você? Perguntou ele. Ana encolheu os ombros. Acho que sim. Tô acostumada. Quando Rosa entrou no quarto, encontrou os dois sentados no chão, cercados de brinquedos espalhados. Ana, disse com calma, o Sr. Kingsley quer falar com você. Na sala, o bilionário andava de um lado para o outro. Ana ficou parada na porta, pequena, diante da imensidão do ambiente. Ana, começou ele, evitando olhá-la diretamente. Você salvou meu filho, e eu nunca vou esquecer isso, mas esse lugar não é para você. Eu já pedi para levarem você de volta para casa. O olhar dela se abaixou, mas não houve drama, nem choro. Apenas um silêncio que pesou mais do que qualquer palavra. Tá bem, respondeu.
Virou-se para ir embora, mas antes de cruzar a porta, Liam gritou: "Não!" O menino correu, agarrou a mão dela. "Se ela for, eu vou também." A frase ecoou pelo corredor. Richard parou, pálido. "Liam, você não pode." Mas o menino já chorava. "Ela me achou. Ela ficou comigo. Ela é minha amiga." Rosa respirou fundo, cruzando os braços. "Parece que o senhor tem uma escolha, Sr. Kingsley." Richard fechou os olhos, o peso do mundo nos ombros. Liam soluçava, e Ana apenas o olhava. Não com medo, mas com aquele mesmo olhar calmo que o salvara dias atrás. E foi aí que o bilionário entendeu. Aquele momento não era uma exceção. Era o início de tudo. Ele respirou fundo e disse baixo: "Então você fica, mas só por enquanto." Ana sorriu, tímida. Liam sorriu junto. E, sem perceber, o homem mais poderoso da cidade dava o primeiro passo para dentro de uma nova vida, guiado por uma menina que não tinha nada, mas carregava o que faltava àquela casa: alma. Se essa história te pegou até aqui, se inscreve no canal. Ainda tem muito por vir. A rotina na mansão Kingsley mudou. Pouco a pouco, os dias deixaram de ser silenciosos. O riso de Liam começou a preencher os corredores, misturando-se ao som dos passos leves de Ana, correndo pelos tapetes que antes só conheciam ecos vazios. Mas para Richard, essa nova presença era um desafio disfarçado de milagre. O homem que controlava corporações inteiras, de repente, não sabia o que fazer com uma criança que não seguia regras, não pedia nada e, ainda assim, fazia tudo mudar. Hannah comia com as mãos. Gostava de dormir no chão do quarto de Liam e falava com as flores do jardim como se fossem suas amigas. Para Rosa, isso era pureza. Para Richard, era caos. "Ela precisa de disciplina", murmurava ele certa noite enquanto observava os dois adormecidos lado a lado. "Ou talvez o senhor precise de leveza", respondeu Rosa. Mas o mundo lá fora não perdoava a doçura. Os tabloides ainda exploravam a história, e quanto mais a imagem da menina se espalhava, mais críticas surgiam. Chamavam-na de farsa midiática, pequena impostora, instrumento de publicidade do magnata arrependido. Um dia, enquanto Ana brincava com Liam no jardim, um drone sobrevoou a propriedade. Ela olhou para o céu e riu, achando bonito o som das hélices. Mas Richard saiu furioso. "Eles não vão parar", gritou, atirando uma pedra que atingiu o chão. "Vão destruir o pouco de paz que restava." Naquela noite, ele reuniu os advogados. "Eu quero processar cada um deles. Nenhum canal vai usar o nome dela." Rosa, em silêncio, apenas observava. Quando os homens saíram, ela se aproximou. "O senhor está defendendo a menina ou tentando esconder o quanto ela está mudando o senhor?" A pergunta ficou sem resposta, mas era verdade. Desde que Ana chegara, algo em Richard havia começado a ceder. O velho orgulho, a rigidez, a distância. Agora, tudo parecia mais humano e mais vulnerável. Na manhã seguinte, ele desceu para o café e encontrou Ana no piano da sala principal. As pequenas mãos sujas de tinta tocavam notas desajeitadas, mas doces. Liam, ao lado, acompanhava com um tambor de brinquedo. "Quem ensinou isso a vocês?" perguntou Richard. Ana olhou para ele e disse com simplicidade: "A gente só ouviu o coração." Foi a primeira vez em anos que Richard sorriu de verdade. Mas o momento durou pouco. O telefone tocou. Do outro lado, a voz fria de um executivo da Fundação da Família. "Sr. Kingsley, o conselho se reuniu. A imprensa está associando seu nome a uma criança sem registro, de origem desconhecida. Isso está afetando os investidores. Sugerimos que resolva essa situação discretamente." Richard olhou pela janela. Ana e Liam corriam no gramado, rindo, jogando água um no outro com mangueiras. Mas por dentro, ele sentia o nó apertar. Era o mesmo velho dilema: reputação ou verdade. Naquela noite, ele foi até o quarto de Rosa. "Eles querem que eu tire a menina de cena." Rosa fechou o livro devagar. "E o senhor vai obedecer?" "Não sei." "Então já sabe." Richard não dormiu. Ficou olhando a chuva cair, ouvindo o som distante das risadas que ainda ecoavam em sua memória. Dias depois, o inevitável aconteceu.
Ana e Liam desapareceram por algumas horas. Os seguranças entraram em pânico e Richard quase perdeu o controle. Até que Rosa ligou do centro da cidade. Encontrei os dois. Estavam na feira comendo milho e tocando violão com um grupo de rua. Richard chegou furioso. Ana, suja e sorridente, levantou o olhar. Desculpa, a gente só queria ver o sol. Ele agarrou o braço dela, a voz tremendo. Você não pode sair assim, entende? Não pode. Ela o olhou nos olhos. Mas o senhor também vive preso e ninguém segura o senhor. O silêncio caiu como um golpe. Rosa se aproximou e soltou devagar o braço da menina. Ela tem razão. A partir daquele dia, algo começou a ruir. Richard passou a se afastar, evitando os dois. O medo de perder novamente o que amava o fazia erguer muros invisíveis. Mas quanto mais ele tentava controlar, mais a vida escapava por entre os dedos. Ana percebeu, e numa noite fria, entrou no escritório dele com uma folha nas mãos. Toma, é para você. Era um desenho. Ela, Liam e Richard, de mãos dadas. Acima, uma frase em letras tortas. Família não é quem mora junto. É quem fica quando o mundo desaba. Richard olhou o papel por longos segundos. As mãos tremiam, mas ele apenas o guardou na gaveta e disse, tentando esconder a emoção. Já tá tarde. Vá dormir. Quando ela saiu, ele chorou em silêncio. O tipo de choro que não se vê, mas se sente no peito. Um homem quebrado demais para admitir que precisava daquela criança tanto quanto o próprio filho. E você? O que faria no lugar dela? Conta aqui nos comentários. Quero muito ler. A chuva voltara a cair pesada sobre Atlanta. Relâmpagos riscavam o céu, e dentro da mansão Kingsley o silêncio era denso, cortado apenas pelo som distante do vento e o eco do relógio marcando as horas. Richard estava no escritório, o mesmo onde guardava o desenho de Ana. Mas desta vez não havia ternura em seu olhar, apenas exaustão e raiva. Sobre a mesa, pilhas de documentos, manchetes, mensagens de investidores. Seu nome está afundando junto com ela. Se essa garota não sair das manchetes, você vai perder tudo. Ele respirou fundo. Abriu a gaveta, olhou para o desenho e sentiu o peito apertar. Família. A palavra soava mais pesada agora. Liam dormia no andar de cima e Ana ainda estava acordada, sentada no corredor, abraçada a um travesseiro. Tinha ouvido tudo. As ligações, os gritos, a palavra escândalo, repetida várias vezes. Quando o som da porta se abriu, ela se levantou devagar. Você tá bravo comigo? A voz era pequena, trêmula. Richard não respondeu de imediato. Ana, não é com você. É com... tudo isso. Ela o olhou confusa. Mas eu só quis ficar. Ele desviou o olhar. E é justamente esse o problema. O trovão ecoou. O silêncio entre eles parecia maior que o salão. Eles não querem você aqui, Ana. A imprensa, os conselheiros, ninguém entende. E o senhor entende? Richard fechou os olhos, como se as palavras tivessem o atingido de cheio. Eu não sei mais. Ana deu um passo para trás, assustada. Então é verdade, né? O senhor vai mandar eu embora. É o melhor para você. Ou para o senhor. A pergunta ficou suspensa no ar. Ele tentou falar, mas não havia resposta. Ana segurou as tranças com força, os olhos marejando. Por que as pessoas grandes sempre têm medo de sentir? Richard deu um passo à frente. Ana, eu perdi tudo o que amava uma vez. Não posso arriscar de novo. Mas o senhor já perdeu de novo. Tá perdendo agora. Ela virou e correu pelo corredor. Rosa, que observava de longe, tentou alcançá-la. Ana! Mas a menina já atravessava o jardim descalça sob a tempestade. Do alto da escada, Richard viu a pequena figura se afastando entre os relâmpagos. O instinto venceu o orgulho. Ele desceu às pressas, pegou o casaco e saiu atrás dela. A chuva castigava o asfalto. Ana corria pela rua, os pés afundando nas poças d'água, o vento cortando o rosto. Richard gritava o nome dela, a voz se perdendo entre os trovões. Ana! Um carro freou bruscamente na curva. O som do pneu arrastando no chão molhado rasgou o ar. Richard correu, o coração disparando. A cena à frente dele congelou o tempo.
Ana caída na rua, o vestido rasgado, o rosto coberto de chuva e medo. O motorista desceu em pânico. Meu Deus, eu não vi. Ela surgiu do nada. Richard se ajoelhou, a respiração em pedaços. Ana, me ouve. Por favor. Ela piscou devagar, tentando sorrir. Eu só queria que o senhor não ficasse triste. O mundo desabou. Os carros pararam, as luzes refletiam nas poças e, por um instante, Atlanta inteira pareceu silenciar. Rosa chegou correndo, ofegante, com Liam nos braços. Papai! Gritou o menino. O que aconteceu? Richard ergueu os olhos, o rosto coberto de lágrimas e chuva. Ela me salvou, filho. E eu não percebi. Ana ainda respirava, fraca, mas viva. Os paramédicos chegaram, as sirenes pintando de azul e vermelho o chão molhado. Enquanto a levavam, Richard ficou parado no meio da rua de joelhos encharcado, o desenho dela apertado na mão. Aquele mesmo papel com a frase torta que agora parecia um espelho cruel. Família é quem fica quando o mundo desaba. E ali, no meio da tempestade, o homem que achava possuir tudo percebeu o quanto era pobre. Não de dinheiro, mas de amor. Se esse momento te arrepiou tanto quanto a mim, curte o vídeo agora. Isso nos ajuda a continuar contando histórias reais como essa. O hospital tinha cheiro de desinfetante e solidão. As luzes brancas, frias, pareciam apagar qualquer traço de cor. Richard estava sentado na sala de espera, o rosto apoiado nas mãos, as roupas ainda úmidas da chuva. Ao lado dele, uma cadeira vazia, a mesma onde Liam deveria estar. Mas o menino dormia no colo de Rosa, exausto de tanto chorar. A cada som de passos no corredor, Richard levantava a cabeça. Mas o médico não vinha. As horas se arrastavam, lentas, pesadas, como se o tempo o punisse por cada decisão errada. Quando finalmente a porta se abriu, ele se levantou de um salto. Ela vai ficar bem? Perguntou com a voz falhando. O médico o olhou por um instante antes de responder. Ela é forte. Mais do que muitas crianças que já vi, mas perdeu muito sangue e precisa descansar. O senhor teve sorte. Por pouco não a perdeu. Richard ficou parado, sem reação. A palavra perder soava como um castigo. Ele murmurou um obrigado e caminhou até o quarto. Ana estava ali, deitada, envolta em lençóis brancos demais. O rosto pálido, os cabelos presos num coque improvisado e os pequenos dedos com curativos. Ao lado da cama, o desenho que ela fizera, agora amassado e sujo de chuva, estava sobre a mesa. Rosa o havia colocado ali como um lembrete silencioso do que ainda podia ser salvo. Richard sentou-se ao lado da menina e segurou a mão dela. Você devia ter me deixado ir embora, murmurou. A voz dele era quase um pedido de perdão. Mas você voltou, respondeu Rosa atrás dele. Ele ergueu o olhar. E se eu tivesse chegado 1 minuto depois? Então ela teria ido com a única certeza que o senhor nunca disse, mas ela sentia. Qual? Que o senhor a amava. O silêncio encheu o quarto. Do corredor vinham sons de passos, respiradores, a vida continuando. Mas ali dentro, tudo parou. Richard abaixou a cabeça e chorou. Pela primeira vez sem esconder. Chorou por tudo. Pela esposa que não salvara, pelo filho que quase perdera, e pela menina que agora lutava para viver algo que ele sempre teve e nunca soubera valorizar. Quando amanheceu, o sol entrou tímido pela janela. Liam acordou e correu até o quarto. Posso ver ela, papai? Richard o pegou no colo e assentiu. Ao ver Ana, o menino segurou a mão dela e encostou a testa, como quem promete algo sem precisar dizer. Ela vai acordar, né? Vai, filho, porque a gente ainda tem que terminar o desenho. Rosa, observando a cena, limpou os olhos discretamente e, quando saiu, deixou a porta entreaberta, o suficiente para o som da cidade entrar, mas não o frio. Nos dias seguintes, Richard não saiu do hospital. Cancelou reuniões, ignorou ligações. Os jornais começaram a mudar o tom. De escândalo do magnata para a menina que ensinou o bilionário a sentir. Mas ele não lia mais nada. Passava o tempo ajeitando os cobertores, lendo histórias em voz baixa, ou apenas olhando para ela em silêncio. Uma tarde, Ana abriu os olhos. Sr. Kingsley,
Ele sorriu, aliviado. Me chama de Richard. Ela piscou devagar. É que, quando eu acordo, eu acho que estou sonhando. Por quê? Porque o senhor está sorrindo. Ele riu baixinho, com os olhos marejados. Eu devia ter sorrido antes, né? Ana assentiu, com um ar cansado, mas doce. Mas ainda dá tempo. Richard pegou o desenho na mesa e o alisou com cuidado. Você ainda quer terminar? Ela sorriu. Quero, mas agora tem que caber mais gente. Mais gente? Sim, a moça do hospital que me contou história, o senhor do café que trouxe bolo para mim e a moça que cantou para eu dormir. Richard olhou para ela emocionado. Você faz o mundo caber no papel. É que o mundo é mais bonito quando a gente divide. Por um instante, tudo pareceu leve. A dor ainda estava ali, mas diferente. Não mais cortante, e sim transformadora. Richard segurou a pequena mão dela e percebeu que não havia mais nada a esconder. O poder, o dinheiro, a reputação, tudo era frágil diante da pureza de um gesto. Na saída do quarto, Rosa o encontrou parado no corredor. O senhor vai levá-la de volta para o orfanato? Ele a olhou, sério. Não, nunca mais. E o que vai dizer para o conselho? Richard respirou fundo. A verdade. E qual é a verdade, Sr. Kingsley? Que ela é a única coisa real que restou na minha vida. O som distante de um piano ecoava do andar de baixo. Um voluntário tocando para as crianças internadas. Richard fechou os olhos e, pela primeira vez, sentiu paz. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks. Isso faz toda a diferença. A mansão Kingsley nunca mais voltou a ser silenciosa. O mesmo hall que um dia ecoava passos solitários, agora se enchia de risadas, vozes e música. As cortinas antes sempre fechadas foram abertas por Ana, e ninguém mais teve coragem de fechá-las. O jardim floresceu de novo. Liam corria entre as árvores com os sapatos sujos de terra e um cachorro adotado, que Ana insistiu em chamar de Esperança. E Richard, todas as manhãs, tomava café com eles na varanda, de camisa simples e olhar leve. Ele já não usava relógios caros, nem falava de reuniões. Agora contava histórias, e às vezes ficava apenas ouvindo as deles. O homem que um dia achou que podia controlar tudo, aprendeu o valor do que não se compra. Tempo, presença e perdão. Ana nunca voltou ao orfanato. Os papéis de adoção foram assinados num dia de céu azul, com Rosa como testemunha e lágrimas de alegria entre risos tímidos. Naquele dia, a menina de tranças e olhar curioso ganhou um novo sobrenome, Anna Grace Kingsley. Mas o verdadeiro presente não estava nos documentos, estava no gesto. Richard ajoelhou-se diante dela e disse: Não estou te adotando para você ser minha filha. Estou te adotando porque você já é. Ana o abraçou sem dizer nada, e por um instante o mundo pareceu inteiro. O tempo passou. A cicatriz no braço dela virou apenas um traço discreto, lembrando que o amor também deixa marcas, só que boas. E no canto do escritório, sobre a mesa, o desenho original ainda estava lá. Agora emoldurado. E ampliado com novas figuras. Rosa, o cachorro, o médico e até os músicos da feira. Na base, Ana escrevera em letras coloridas: Família é quem fica quando o mundo desaba e ajuda você a reconstruir. Richard olhou o quadro uma última vez antes de sair. Do lado de fora, o riso das crianças o chamava. Liam tocava tambor, Ana batia palmas, e ele, sem perceber, acompanhava o ritmo com um sorriso tranquilo. Aquele mesmo que a menina dissera um dia que queria ver. O mundo seguiu. As manchetes desapareceram. Os conselhos empresariais se calaram. Mas algo havia mudado para sempre. Não só para eles, mas para quem os conheceu. Porque às vezes, as histórias que começam com tragédia terminam com recomeços silenciosos. E porque há encontros que não acontecem por acaso, mas por destino. Ana não salvou apenas o filho de um bilionário. Ela salvou o homem que ele poderia ter se tornado se nunca tivesse aprendido a sentir. E Richard, que acreditava ter perdido tudo, descobriu que era possível recomeçar, não apesar da dor, mas através dela. Agora, se você está assistindo até aqui,
Talvez também esteja carregando algo que parece grande demais, pesado demais. Talvez já tenha sentido que o mundo desabou e ninguém ficou. Mas olha só, você ainda está aqui. E isso quer dizer que o seu recomeço também está chegando. Às vezes, o amor aparece onde a gente menos espera. Numa padaria, num gesto pequeno, num olhar que dura um segundo. E é o bastante para mudar tudo. Porque não é o tamanho do gesto que transforma o mundo. É a verdade dentro dele. Se há algo que essa história ensina, é isso. Nem todo recomeço precisa ser barulhento. Alguns só precisam ser verdadeiros. Richard aprendeu que ser forte não é resistir ao que sente, mas aceitar o que o faz humano. Ana aprendeu que pertencer não é ter um sobrenome, mas um abraço que não solta. E Liam, entre risadas e canções, entendeu que o amor pode nascer de um meio sanduíche, dividido em silêncio. No final, o mundo deles não ficou perfeito, mas ficou real. E às vezes, isso é mais do que suficiente. Agora, antes de ir, respira um pouco. Pensa nas pessoas que ficaram ao seu lado quando tudo desabou. Talvez elas sejam sua verdadeira família, mesmo que não tenham o mesmo sangue. Porque o amor, no fim das contas, é isso: ficar. Se você ficou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. E isso significa muito para mim. Obrigado por assistir até o fim. Se quiser continuar essa jornada com a gente, tem outro vídeo te esperando logo aqui. E lembra, você não está só.